Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, a todas as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Todos nós, irmãos, durante a nossa passagem por este mundo, somos tentados, seremos tentados nas mais diversas situações da vida. E diante dessas situações onde nós somos tentados, nós temos aí o desafio de não cairmos em tentação. Esse é o nosso grande desafio. Então nós vamos, nessa noite e nos próximos domingos, falar a partir deste tema. E nós vamos começar hoje pelo começo. Por isso o livro de Gênesis. Se há algo, irmãos e irmãs, que foi dado tão somente ao ser humano e a nenhuma outra criatura de Deus, foi a capacidade de decidir. Só nós temos este privilégio, só nós temos essa capacidade. Diz-nos o texto no capítulo 2, versículo 19, que Deus trouxe animais ao homem para que este desse nome a cada um dos animais que ele vislumbrasse ali. E o homem assim o fez. Chamou um animal e o chamou de vaca, chamou outro animal e o chamou de galinha, e assim sucessivamente. Quando a gente fala, irmãos e irmãs, dessa capacidade de decidir, de tomar decisões, nós estamos chamando atenção para a nossa capacidade de refletir sobre as coisas, de forma consciente, decidir a partir dessa reflexão, e não do agir por instinto, como agem os animais. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta noite, nós queremos, tomando emprestado o termo que um teólogo usa em um de seus livros, chamar a atenção para um tema específico desta noite: que a serpente não decida por nós. Este é o tema específico para nós meditarmos nessa noite. E olhando para o texto sagrado, a gente sabe que a serpente aqui não é meramente um réptil, um animal, mas é símbolo de tudo aquilo que nos tenta, e seja lá como for, os artifícios que essa serpente utiliza para nos persuadir, para nos convencer, nós devemos evitar, irmãos e irmãs, que a serpente decida por nós por dois motivos. E eu quero destacar o primeiro deles neste momento de culto. Em primeiro lugar, por mais que ela decida por nós, a decisão continua sendo nossa.
Por mais que a serpente decida por nós, a decisão ainda é nossa. Se uma mulher vai a uma loja de roupas e se rende aos argumentos de um vendedor para que leve esta peça e não aquela peça, em tese, ela permitiu que o vendedor lhe dissesse o que usar, mas de forma alguma ela deixou de ser responsável pela peça de roupa que levou para casa. Então, se em determinado momento ela se arrepender e aquela roupa que foi comprada a partir do convencimento do vendedor não lhe servir mais e se tornar mais uma dentre tantas peças dentro do guarda-roupa, essa mulher não poderá culpar o vendedor, porque afinal de contas foi ela que decidiu trazer. Ela é a responsável. Eu trouxe esse exemplo, mas eu sei que não se aplica aqui na igreja, certo, Jaque? Não se aplica. Nós temos, irmãos e irmãs, essa responsabilidade de decidir que roupa eu vou usar, o que eu vou fazer durante o dia, como vou me portar diante de determinadas pessoas ou situações, qual é a profissão que eu vou escolher, como é que eu vou me relacionar com o meu cônjuge, como é que nós vamos educar os filhos. O texto nos fala que a serpente, símbolo do tentador, buscou persuadir os nossos primeiros pais e conseguiu. Uma pergunta: por que será que a serpente foi logo na mulher? Por que foi tentar justamente a mulher? Alguns estudiosos vão dizer que é porque o motivo seria porque a mulher era mais frágil, mais curiosa, mais vulnerável. Obviamente, existem outras possibilidades. Outras pessoas vão dizer: não, a mulher é a mais forte. E se ela cair, com certeza o homem também cairá. Não importa, irmãos e irmãs. A verdade é que tanto um como o outro, tanto o homem como a mulher, apesar das diferentes argumentações que eles trouxeram diante de Deus, diante deste Deus eles se encontravam indesculpáveis. Eles viviam ali então em um jogo de empurra, buscando transferir a culpa que na verdade deve ser assumida plenamente pelo ser humano, independentemente do gênero, masculino ou feminino. Tanto um como o outro deixou-se seduzir pela voz convincente da serpente. Mas apesar de cederem à influência maligna, eles não deixaram de ser responsáveis pela escolha que fizeram, pela decisão que eles tomaram. Portanto, queridos irmãos e irmãs, tentando tirar aqui exemplos, aprendizados práticos para a nossa existência. Para nós fica este primeiro desafio, de resistirmos às diferentes vozes que nos falam nos dias atuais. Talvez essa voz chegue a nós por meio dos valores que regem a nossa sociedade. Talvez chegue até nós pelas vozes internas que brotam do nosso coração. E é preciso, neste primeiro momento, compreendermos o seguinte: nós temos a responsabilidade de decidir. E com isso, irmãos e irmãs, a responsabilidade de resistir. Temos a responsabilidade de resistir e de decidir, e vice-versa. Que a serpente não decida por nós. A responsabilidade é nossa. Eu quero destacar então agora o segundo motivo pelo qual nós não devemos permitir que a serpente decida por nós. Primeiro, porque a responsabilidade é nossa. E segundo, se a responsabilidade é nossa, seremos afetados pelas consequências dos nossos atos. Se nós concordamos que de fato é nossa a responsabilidade, as consequências também o são. E olhando para o texto bíblico, nós chegamos à conclusão de que a existência de todas as formas de males que existem no mundo se dá pela decisão humana de se opor à vontade divina. A voz da serpente não é a única voz, irmãos, que nos orienta. Se nós atentarmos para os versículos anteriores, no capítulo 2, versículo 16, versículo 17, a voz de Deus se fez ouvir. No entanto, a voz da serpente apresentou meias verdades que seduziram muito mais os ouvidos dos nossos primeiros pais, dos nossos antepassados. Meias verdades, irmãos e irmãs. Cuidado
com as meias verdades. É certo que não morrereis. Eles comeram, e de fato eles não morreram, mas passaram a viver sujeitos à morte, e em determinado momento da vida, eles iriam experimentar a morte. Os vossos olhos se abrirão. Eles comeram, e de fato os olhos se abriram. Contudo, com um novo olhar adquirido, passaram a uma nova consciência, onde se perceberam nus, carregando agora um sentimento que jamais fora experimentado, o sentimento de culpa e o sentimento de vergonha. Eles se sentiram culpados e envergonhados diante de Deus. Sereis como Deus. Eles comeram e tiveram acesso ao conhecimento do bem e do mal, mas não possuíam a maturidade necessária para escolher o bem e para rejeitar o mal. Nós podemos tomar como exemplo os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Percebam que naquela situação de conflito entre irmãos, Deus intervém e fala a Caim: Caim, eis que o pecado jaz à porta. E abrindo um parênteses, é a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia. Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E o que é que Caim fez a partir da palavra de Deus, a partir do seu aconselhamento? Ele matou o seu irmão. É preciso, irmãos e irmãs, arcar com as consequências dos erros cometidos. E aqui estão no banco dos réus a serpente, a mulher e o homem. E a cada um deles, Deus pronunciou o seu veredito. Primeiro a serpente, depois a mulher e, por fim, ao homem. A desobediência que brotou de uma decisão irrefletida, irresponsável, trouxe o caos a toda a humanidade. O relacionamento do ser humano consigo mesmo, o relacionamento do ser humano com o outro, com Deus e com a própria criação, fora plenamente prejudicado, comprometido. Como os nossos pais, irmãos e irmãs, nós também corremos o risco de considerarmos a voz de Deus, a sua orientação para a nossa vida, uma voz destoante, uma voz irrelevante e, por certo, outras vozes com as suas meias verdades, onde se enfatiza tão somente o prazer, mas não as consequências, estão também ao nosso derredor e nos apresentam caminhos diferentes que o caminho que Deus preparou para nós. Mas o que o texto nos ensina é que a decisão é nossa. E as consequências dos atos que cometemos também o são. Que a serpente não decida por nós, irmãos e irmãs. Que a serpente não decida por nós. Mas eu quero concluir essa reflexão trazendo um pouco de alívio ao nosso coração. Na segunda-feira, assisti com a Fabrícia este filme. O pessoal mais novo gosta, né, do Crepúsculo, né? E nós estávamos ali extasiados, né, com o filme. Eu não havia ainda assistido e um pouco decepcionados com o decorrer da trama do filme. Esse personagem resolve, com um grupo de vampiros, atacar ao outro grupo. E ali, prontos para a batalha, o grupo A com o grupo B, esse personagem consegue visualizar o futuro, quando ele toca a mão de uma vampira que tinha esse dom de ver o futuro. E ele, visualizando o futuro, entendendo toda a guerra que ali se travava, percebe que no final da guerra ele morreria. E então, percebendo o fim trágico de si mesmo, ele decide não brigar, não atacar e vai embora com o seu grupo. É isso que ele faz. Eu fico pensando, irmãos e irmãs, se os nossos antepassados tivessem essa possibilidade de tocar a mão de Deus e perceber tudo o que iria acontecer a partir do pecado cometido. As consequências do pecado que eles cometeram. Por certo, eles teriam se afastado daquilo que seduz, daquilo que influencia negativamente, passariam longe, muito longe daquela serpente. Por certo,
que isso iria acontecer. Mas a verdade é que essa história de ver o futuro só acontece na ficção. Na realidade não existe. O que foi feito, não dá para voltar atrás. Agora, a notícia boa que eu quero trazer para os irmãos e para mim mesmo, porque me incluo nessa descendência de Adão e Eva, é que Deus não é apenas um juiz que traz o seu veredito. Deus é o juiz que deixa a sua cadeira e assume o lugar do réu. É assim que Deus age, irmãos e irmãs. Antes de dizer, haja luz, Deus vem para mim e para você nessa noite e diz, haja cruz. Eu quero ler com vocês o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 16 ao verso 21. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus já era conhecido. Deus já havia preparado a salvação para a humanidade antes da fundação do mundo, sabendo da nossa limitação, sabendo da nossa pequenez e predisposição ao pecado. O texto de Gênesis, irmãos e irmãs, capítulo 3, versículo 15 e versículo 21. Para alguns estudiosos da Bíblia, e nós concordamos com eles, aqui se encontra o próprio Evangelho, ou primeiro Evangelho. Aqui está o anúncio antecipado do favor divino, da sua graça e do seu amor pelo ser humano. Apesar de nós, Ele não nos abandonou à nossa própria sorte, e Ele possibilitou o relacionamento. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Um pouco à frente, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Percebam o cuidado providencial de Deus, e aqui ele está falando de salvação. Deus não nos deixou a nossa própria sorte. Mas seguindo, irmãos e irmãs, aqui as orientações de Deus reveladas a Pedro, portemos-nos com temor durante o tempo da nossa peregrinação aqui na terra. Não nos deixemos seduzir pelas serpentes da vida, e não permitamos que ela dite o ritmo da nossa existência. Não permitamos que ela decida por nós. Se pedirmos a Deus, não nos deixes cair em tentação. Ele nos aconselha da seguinte maneira nessa noite: seja obediente, seja responsável, não permita que a serpente decida por você. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.